Vamos falar sobre eleições. Somados, os candidatos às prefeituras das 7 maiores cidades do estado declararam um total de 118 milhões em patrimônio à Justiça Eleitoral. A declaração de bens é um item obrigatório para conseguir o registro de candidatura. Entre os itens que já foram declarados pelos candidatos, automóveis, caminhões, motos, residências, terrenos, investimentos, aplicações, dinheiro em espécie, entre outras informações. A Justiça Eleitoral está analisando os pedidos de registro feitos por todo o país. E o prazo máximo para que todas as solicitações sejam julgadas em todas as instâncias é de 16 de setembro. Nas 7 maiores cidades do Paraná, os concorrentes às prefeituras declararam um patrimônio que, somado, atinge 118 milhões e 900 mil reais. Os candidatos a prefeito de Cascavel acumulam o maior valor declarado em patrimônio, chegando a 41 milhões e 900 mil. Depois vem os postulantes à prefeitura de Maringá, que juntos somam 31 milhões e 600 mil reais em patrimônio. Em Foz do Iguaçu, os candidatos contabilizam 21 milhões e 700 mil reais em patrimônio declarado. Em Curitiba, os candidatos à prefeitura declararam patrimônios que juntos chegam a 12 milhões e 100 mil reais. Em Ponta Grossa, o valor somado de todos é de 6 milhões e 800 mil em bens declarados à Justiça Eleitoral. São José dos Pinhais, com os 3 candidatos na disputa das eleições, chegam a 1 milhão e 400 mil reais. Entre todos os candidatos das 7 maiores cidades do Paraná, Renato Silva, do PL, que concorre à Prefeitura de Cascavel, apresentou o maior patrimônio à Justiça. Sozinho, tem 37 milhões e 900 mil reais. Na sequência, aparece Evandro Oliveira, do PSDB, e que vai disputar as eleições em Maringá. Ele declarou bens em 25 milhões de reais. Por outro lado, apenas um candidato é o Jurandir de Moura, o conhecido Latinha, da Federação Rede PSOL, que vai concorrer em Foz do Iguaçu, não declarou bens no patrimônio dele. O advogado especialista em direito eleitoral, Luiz Eduardo Pessinin, ressaltou a importância dessa declaração de bens para quem vai concorrer às eleições em outubro. Quanto à declaração de bens, é muito importante que ela reflita, a situação atual do candidato. Ele é um documento obrigatório. Ele é também um documento, que tem que ser verdadeiro, ou seja, se eu apresento uma declaração de bens falsa que não condiz com a realidade, isso pode ser eventualmente até contestado futuramente e o candidato responder por falsidade ideológica eleitoral, ou seja, ele trouxe um documento que não corresponde à realidade com finalidade eleitoral, mas essa análise é muito mais assim como uma medida de transparência patrimonial dos candidatos. Então, se não tem nenhum requisito legal para se deferir ou indeferir uma declaração de bens. É fato que a declaração de bens ela é muito importante também na campanha, porque caso o candidato ele tenha que se utilizar de recursos patrimoniais próprios, seja de dinheiro guardado, dinheiro próprio, seja de bens móveis ou bens imóveis na sua campanha, se ele quiser usar seu patrimônio na campanha eleitoral, esses bens têm que estar expressamente declarados na sua declaração de bens no registro. Então, se alguém não declara, por exemplo, que tem dinheiro guardado e depois diz que financiou a própria campanha com dinheiro, isso naturalmente vai ser questionado, sim, a fonte desse dinheiro, porque ela deveria compor o patrimônio do candidato. Lembrando, os bens declarados pelos candidatos e também outras informações podem ser acessadas no site divulgacandecontas.tse.jus.br. E ainda falando do pleito de outubro, uma operação deflagrada no noroeste do estado pelo Ministério Público apura crimes como fraude em inscrição eleitoral e uso de documentos falsos. Batizada de Operação Caronte, a ação realizada ontem pela Promotoria Eleitoral de Cianorte contou com o apoio da Polícia Federal. Os agentes cumpriram 4 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cianorte, Japurá e São Tomé. As investigações começaram a partir de uma denúncia anônima que foi feita para o Ministério Público no primeiro semestre deste ano. Os crimes apurados são associação criminosa, fraude em inscrição eleitoral e também uso de documento falso. O promotor de justiça José Paulo Montesino Gomes da Silva falou sobre essa operação. Segundo se apurou, o grupo criminoso aliciava terceiros que não residiam no município de São Tomé e, utilizando por vezes documentos falsos, alistavam tais pessoas para votar nas eleições vindouras no município de São Tomé, objetivando que, inclusive, elas votassem em determinado candidato quando das eleições que se avizinham. Tais pessoas recebiam, inclusive, pagamento financeiro, uma parte para se alistarem no município de São Tomé e uma segunda parte após a votação efetiva que se realizaria no dia das eleições.
No dia de hoje foram apreendidos diversos documentos, especialmente listagem de eleitores e, inclusive, na casa dos alvos, de alguns dos alvos, títulos de eleitores pertencentes a terceiros, comprovando a fraude inicialmente apurada. Jornal da Manhã Paraná, agora 7h30.